Neste expositor temos os ingredientes que são utilizados no estuque, temos os principais ingredientes e únicos, não são precisos mais do que estes. Temos a areia, o pó de gesso, o gesso estuque, a água, a cal e o sisal. Estes são os 5 mais importantes. Depois, os pigmentos usados para técnicas decorativas de estuque, misturados nas argamassas de gesso e ou cal, dependentemente da forma de cada um dos estocadores. E temos a cola animal, que muito utilizada no século XIX, um ingrediente que se misturava a estas diferentes combinações de argamassas para retardar a presa, ou seja, o endurecimento das argamassas. Havia outros, mas este seria o principal. Então, no século XX, caiu em desuso, deixou-se de utilizar. Nesta parte do expositor, temos 3 moldes de correr, utilizados em diferentes situações e com 3 nomes distintos. Temos o molde entalado, era um molde que se usava muito nas sancas. Entalado porque ele corria junto a uma ripa que era pregada no teto e outra na parede. Esse molde encaixava nessas ripas e corria ao longo da sanca da sala, entalado nessas ripas. O molde de tabelas, utilizado só mesmo para a esteira, ou seja, para a superfície do teto, também entalado entre 2 ripas, mas neste caso não na parede, 2 ripas colocadas no teto, ou também numa bancada, neste caso, onde era acrescido um batente que girava no qual se encostava junto à bancada. E com os diferentes perfis que dão um desenho pretendido à moldura. O de avião tem uma particularidade que não precisa de ripas de apoio, ele basta ser encostado à parede e bater no teto ou na parede e pelo lado exterior ele faz a moldura. Este era menos utilizado. Aqui temos o processo de moldagem, temos que tem nomes distintos. Aqui é a matriz, é o nome correto que se dá para a peça da qual se fazem as réplicas, também chamada de modelo. Temos o molde é o negativo da peça que pretendemos copiar. Esta é em cola de animal, o contramolde que serve como reforço ao molde, porque o molde é maleável e para que não se parta, tem este reforço que o mantém a forma sem deformações. E aqui a réplica, ou já a peça reproduzida a partir da matriz, do original, da peça original que se quer copiar. Até aos anos 70 do século XX, este seria o processo que se utilizava. Depois, aparecendo os silicones, os moldes ficaram muito mais duráveis e deixou-se de utilizar tão frequentemente a matriz. Porquê? Porque este molde de cola animal permitia-nos uma tiragem de 2, 3, 4, 5 peças, dependentemente da complexidade do ornato. Ao fim disso ele destruía-se e era preciso fazer um novo molde e utilizar novamente a matriz. E então a matriz era sempre um elemento, matriz ou modelo, que estava presente em obra para se fazerem-se consecutivamente moldes e replicarem-se consecutivamente peças. Passando a haver um molde de silicone, o silicone permite tiragens muito grandes de peças e não se destrói facilmente e a matriz deixou de ser tão utilizada. O que importava era ter sempre o molde. Este é o processo antigo, foi utilizado durante todo o século XIX. Antes do cola animal existia o molde de cera de abelha pura. Já dentro do século XIX, o próprio molde de cola animal, na tecnologia do molde, veio inovar, o que depois aconteceu no século XX com o silicone. Mas, resumidamente, é isto, o processo era este. Ao conjunto de matriz, molde e caixa de moldes, e contramolde, chama-se uma caixa de moldes. O nome que se dava era e que se dá é o de caixa de moldes. Havia uma particularidade que aqui não podemos observar,
O contramolde tem uns furos, uma vez que o contramolde encosta à matriz e há um espaço intermédio que serve para ser ocupado pela cola animal que está diluída, quando se faz o molde, tem uns furinhos para vazar, um central para vazar a cola animal e os laterais que são os respiradores, para permitir sair o ar que fica no interior dessa caixa de molde. Neste expositor temos as principais ferramentas que o estucador utilizava antigamente e ainda continua a utilizar, salvo pontualmente umas novas ferramentas que tenham aparecido, mas aqui temos sobretudo as antigas. Resumidamente, temos a talocha de meter massa, onde o estucador colocava a massa. Temos as talochas de vão, já seriam utilizadas, esta para as argamassas iniciais, esta já para a final, para alisar as superfícies de acabamento. Elas são pequenas para poderem funcionar no meio dos interciclos lisos dos ornatos. Temos a colher de meter massa para as camadas de princípio iniciais, de enchimento, reboco e esboço. A de afagar para alisar essas superfícies. Aqui os ferros de cantos, temos um colherinho que teria multifunções, mas os ferros de cantos eram utilizados sobretudo para moldar os cantos das sancas e das partes que não eram possíveis de fazer com os moldes de correr. Tinham que ser feitos manualmente, então utilizavam os ferros de cantos e as espátulas também, estas espátulas. Estas ganchetas ou as goivas seriam mais utilizadas para afinar, vou-lhe chamar afinar os ornatos quando eles tinham algumas imperfeições e aperfeiçoarem as reentrâncias e os talhos de cada um dos ornatos. Seriam utilizadas as goivas, à semelhança como noutras, na talha, por exemplo, em que se usam goivas. Aqui usavam-se no estuco, usam-se as ganchetas para chegar às partes mais profundas e as goivas. Aqui temos as réguas de cantos, têm a mesma finalidade que os ferros de cantos, são utilizadas para moldar as molduras que não são possíveis de fazer com moldes de correr. Quando digo molduras lisas, não digo molduras de ornamento. Temos 4 tipos, mas existem de uma infinitude de tamanhos e formas. As facas servem para diversas operações, sobretudo para cortar, afinar, podem ter as mesmas aplicações que as ganchetas, consoante as situações, são uma multiferramenta. O pincel no final, na fase final para alisar, na fase final da modelação dessas molduras para alisar as superfícies. E depois são ferramentas mais comuns a outros ofícios da construção, o martelo para pregar ripas, por exemplo, o fio de bater, o fio de bater para fazer traçados, a régua para medir, os esquadros também para medir e desenhar os desenhos, o fio de prumo, também para observar e acertar os rebocos das paredes, a verticalidade das paredes, e um nível também, são para várias operações, sobretudo para colocar as peças de nível ou de prumo, consoante as situações. Então, resumo das peças.